Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa sexta-feira abençoada. É quase que uma escola bíblica aqui, a nossa escola bíblica de sexta-feira. É um tempo muito bom e eu te convido a participar com a gente. Envia sua pergunta para a gente aqui, para o nosso WhatsApp. Aliás, baixe o aplicativo da Rádio Vinha FM. E aí tem um link contato, depois participação do ouvinte. Você cai direitinho aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Estou contando com a sua participação. Lembrando que o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Estou aqui tomando um cafezinho fresco, coado pela Maria. Bom dia aos nossos ouvintes. Obrigado aí pela escola bíblica. Lembrei da pergunta de um ouvinte, né? Ele falando sobre a EBD. Estamos tendo aqui uma escola bíblica. Escola bíblica. Dominical, Não é dominical, Sextal. mas é... De sexta-feira. De sexta-feira. Amém. Bom, vamos mais uma vez compartilhar da palavra viva. Que a palavra seja viva. Amém? Porque a palavra viva é que transforma. A palavra viva é que afeta todo o nosso ser. Né? Quando a gente fala de transformação, você sempre fica pensando no aspecto e no padrão do caráter. Não, é muito mais do que isso. A palavra transforma a sua provisão, a sua cura. Ela te dá provisão abundante e traz cura para nós. Ela traz liberdade. A melhor coisa que pode existir é a liberdade. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade também é liberdade, é alegria. E a palavra promove todas essas coisas em nós. Então seja plenamente liberto pela palavra viva que nós vamos compartilhar. O Espírito Santo vai derramar luz sobre nós e nos orientar nesta manhã, de maneira que a Raquel faça as perguntas pela direção do Espírito e eu, da mesma maneira, responda pelo Espírito de Deus. Amém? Não saia daí, porque Deus tem coisas muito boas para você. Amém, pastor. E o Clebson quer saber sobre o arrebatamento. Ele vai acontecer antes ou depois da grande tribulação? Então, Clebson, ele acontece antes e depois. Como assim, pastor? Sim, ele acontece, será nos dois momentos, ok? E a palavra de Deus, ela faz menção dos dois momentos. Sempre que você lê a respeito do arrebatamento e você não sabe fazer a distinção dos dois momentos, aí gera uma controvérsia. Por isso que existe dois grupos de pensamentos teológicos a respeito deste assunto. Então, deixe que a Bíblia responda por você. Primeiramente, vamos ao arrebatamento secreto, que é antes da grande tribulação. Deixa eu colocar algo aqui importante para te dar a certeza que ele acontece antes da grande tribulação. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: é porque o Senhor sabe preservar os piedosos da tribulação, da provação, e reservar o juízo para os perversos. Ouviu isso? É a palavra de Deus que disse. Depois também, uma prova que o arrebatamento acontece antes. Deus não quer que crente cheio do Espírito, que igreja vencedora, passe por grande tribulação. Capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre toda a face da terra, para provar os que habitam sobre ela, e virá sobre toda a terra. Agora, o arrebatamento, você precisa entender os dois momentos dele. Digamos, deles, né? Porque se acontece duas vezes, sim, acontece um secreto e um visível. É outro momento que você tem que fazer a distinção, para não fazer confusão. Porque aparentemente a Bíblia está falando sempre da mesma coisa. Não, a Bíblia está falando de coisas claramente distintas. Primeiramente, Mateus
24, 42, estou abrindo rapidamente a minha Bíblia eletrônica, o Senhor Jesus dizendo aos discípulos, em Mateus 24, versículo 42, ele falou: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, se não sabemos, é secreto, é iminente, é repentino. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O Senhor Jesus está falando conosco. É uma advertência para vigilância. Não é que você tem que ficar ansioso e promover uma insônia artificial para ficar acordado, não. Durma em paz, em segurança. O que ele está falando é do sono da indiferença espiritual, sono da negligência, apatia espiritual, está me entendendo? Passividade, embriaguez com as coisas desse mundo, colocando Deus e o Senhor em último plano na sua vida. Isso é embriaguez. Esse será pego de surpresa. Esse não conhecerá de maneira nenhuma que hora virá o Senhor. E tem também um texto, esse aqui eu estou falando de arrebatamento secreto. Por isso também ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mais um versículo para fortalecer o argumento. Capítulo 3, versículo 3 de Apocalipse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares. Aqui está falando do crente que não é vigilante, Raquel. Aí o que vigia, provavelmente, pelo que o Senhor está dizendo, ele saberá. O Espírito compartilhará aos crentes cheios do Espírito, vai mostrar alguma coisa que vai lhes chamar a atenção e eles perceberão. Porque só não vai perceber por aquele que não vigia. A esse Jesus vem como ladrão. Jesus está usando a ilustração de ladrão para falar do momento inesperado, né? Mas Jesus não é ladrão que causa prejuízo, pelo contrário. Ele vem para nos levar e nos confirmar um grande tesouro. E ele diz: eu virei como ladrão, se não vigiares, e não conhecerás de modo algum que hora eu virei contra ti. Só ao que não vigiar. Esse é o momento secreto. Pastor, mas onde que a Bíblia diz que ele vem de maneira visível? Primeiramente, em Marcos capítulo 13, versículo 26. Veja o que a Bíblia diz. Você fica pensando, parece que a Bíblia está se contradizendo. Não está. Ela está falando de dois momentos diferentes. Esse momento aqui agora é visível. Então verão. É visível. Todos vão ver. O Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Olha só que maravilhoso. Mateus 24, versículo 27. Também fala a respeito. Eu vou ler o 27 e depois o 30, mas veja o que diz o 27. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu acabei de falar que era secreto. Agora tem um relâmpago cortando o céu de leste a oeste. Então é visível. Então é um outro momento. Como a Bíblia não se contradiz, ela está falando de um outro momento, que é visível. Versículo 30 de Mateus 24. Então aparecerá, não será secreto isso aqui, viu? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Entenda que esse momento visível é quando Jesus vem para se apropriar, a tomar posse da terra. Ele vem visível e é visível também porque será pré-datado. Eu vou citar uma coisa aqui, não dá para entrar no mérito, porque eu tenho que responder outras perguntas.
mas eu preciso mencionar. O dia da vinda visível de Jesus será pré-datado, porque será o último dia da 70ª semana de Daniel. A última semana de Daniel, que a essa altura estará tendo o seu curso em andamento. Estará em andamento o tempo da última semana de Daniel. Dito isso, eu concluo com Apocalipse capítulo 1, versículo 7. É um texto precioso que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Aqui está falando da representação de Israel, do povo. Não é que os que traspassaram Jesus vão estar lá, não. Mas o povo dele, né, estão lá representados. Representa uma estirpe muito ruim desse povo. Até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Então, 2 momentos: o visível, o secreto e o visível. E a tribulação, o arrebatamento é antes dela, dos vencedores. Agora, esses que ficam para a vinda visível de Jesus, eles passam pela grande tribulação. Bom, o arrebatamento é uma questão de maturidade na palavra da justiça. Quem não amadurece nesse tempo, no nosso tempo, vai amadurecer no calor da grande tribulação. E vão amadurecer. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 14, olha, foi dada a ordem a um anjo para que ele ceifasse a seara da terra, visto que a seara da terra, a igreja, já amadureceu. No final da grande tribulação, terá aqui na terra uma igreja ainda numerosa e madura, e apta para esse arrebatamento visível. Coisas grandes vão acontecer, aguarde. Maravilha, pastor. Isso é uma dúvida a respeito do arrebatamento. Quando fala arrebatamento, nós seremos tomados, não é isso? Então, é basicamente isso, trasladados, pastor? Trasladados? É um sequestro. A Bíblia fala que não... Sequestro relâmpago? Sequestro relâmpago. É muito relâmpago mesmo. Mas vamos pensar, ao se são tempo dois... de abrir e fechar os olhos. Aquela são 2 piscadela. momentos, por exemplo, pastor. Então, nós seremos sequestrados num primeiro momento, e quando Jesus voltar abertamente para que todos vejam, nós seremos sequestrados de novo? Novamente, agora até as nuvens. Tá. No primeiro arrebatamento, a gente vai até o trono. Tá. Leia Lucas 21, 36. Nós estaremos de pé diante do Filho do Homem. Porque nessa ocasião, quem não estiver de pé diante do trono, vai estar aqui na terra, com a boca no pó, chorando e rangendo os dentes. Mas no final da grande tribulação, os que forem arrebatados, será também no abrir e fechar de olhos. Isso está em 1 Coríntios 15, 52, para esse momento visível. Mas nós não os que forem e estiverem aqui, a parte da igreja, né, que somos nós, que estiverem aqui, serão levados até as nuvens. Das nuvens eles vão, juntos com os que ressuscitaram, para o tribunal de Cristo. O Senhor seleciona o seu escalão de governo, porque Ele está preparando tudo para assumir o governo da terra, em sua totalidade, né? Será uma nova ordem mundial, mas perfeita, governada pelo Senhor. Amém? Maravilha! Ainda faltam alguns minutinhos aí para o nosso primeiro bloco, mas vamos colocar aqui a pergunta do Henrique. E ele quer saber, pastor, se há alguma prova material que Jesus ressuscitou ou isso tudo é simbólico? Não, existe uma prova material, física, espiritual. É o testemunho daqueles que viram o Jesus ressurreto. Porque o testemunho que eles tiveram mudou completamente a história e a vida deles. Porque todos aqueles que viram o Jesus ressurreto não morreram de morte natural. Eles morreram por execução. Morreram debaixo de uma pressão a que negassem o Senhor Jesus. Ele foi visto, segundo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15,
por mais de 500 irmãos. Ele apareceu aos apóstolos a cada domingo, né? Ele, nos 40 dias que ele esteve aqui, ele apareceu aos domingos, né? Isso é um sinal que o domingo é do Senhor, o domingo é dia de cultuar a Deus. E essas pessoas que viram a Jesus, elas deram tudo de si por causa dele. Na verdade, o que o Senhor disse em todas as suas aparições é que ele viria buscá-los. E eles, nessa expectativa, deram tudo que tinham e deram a própria vida. É claro que não existe na época não tinha fotografias, não tinham filmagens. Mas imagine Jesus aparecendo hoje para mais de 500 pessoas nos dias atuais. Será que alguém teria tirado selfie com o Senhor? Será que alguém teria postado nas redes? Claro que sim. Mas não foi necessário. O que foi necessário foi o testemunho de que Jesus ressuscitou. Porque, na verdade, foi derramado uma grande quantia de dinheiro para que mentissem a respeito da sua ressurreição. Em Mateus capítulo 8, versículo 11, diz assim: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo que tinha acontecido sobre a ressurreição de Jesus. E só que os sacerdotes, reunindo eles em conselho com os anciãos, as autoridades religiosas de Israel, eles deram grande soma de dinheiro aos soldados. Porque os soldados testemunhavam a verdade, que ele realmente ressuscitou. Eles viram o efeito dos anjos, a presença dos anjos, a porta se abrindo. Aqueles que eram as maiores testemunhas da ressurreição, em troca de dinheiro, né? Isso é mercenarismo maldito. A troca de dinheiro, eles espalharam uma mentira. É porque foi recomendado a eles que dissessem assim: olha, vieram os discípulos dele, pegaram o seu corpo enquanto nós dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, porque se eles cometeram esse delito do serviço, eram para estar acordados. Eles falaram assim: nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Nós vamos acobertar essa mentira de vocês. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. A Bíblia diz que essa versão é divulgada até hoje entre os judeus. É algo terrível, cruel. Pois é. Aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, eu acho que vale ressaltar isso, porque fala da ressurreição, né, do Senhor. A Bíblia diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Agora, a maior prova, Henrique, da ressurreição do Senhor é a grande obra de Cristo, Raquel, durante a história. Tudo que Jesus está fazendo, a transformação que está presente em nossas vidas, em nossas famílias, e nas famílias de milhões de pessoas no mundo inteiro. E Paulo fala assim, que a morte será o último inimigo a ser vencido, né? No versículo 26 do capítulo 15. Mas que eu gosto, na verdade, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Quer dizer, aqui de maneira poderosa, o Senhor está falando da sua ressurreição. Mas propriamente dita, o versículo que eu quero ver está o 13 ao 17. É porque eu estou vendo outros versículos interessantes aqui, me envolvi neles. Mas o versículo 13 do capítulo 15 diz assim:
E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação, é vã, tira dúvida aqui, ou qualquer outra coisa que se fala em nome de Cristo. É vã a fé de milhões de pessoas. Durante a história, milhões de pessoas têm crido e experimentado a vida de Cristo, do Cristo ressurreto. O maior testemunho físico, Henrique, é a humanidade convertida durante a história, que experimentou de maneira palpável, sensível, o poder dessa ressurreição. Porque a Bíblia diz, em Filipenses 3,10, estou me lembrando aqui, que nós carregamos no nosso corpo a ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo. Amém? Então, creia. Jesus é a nossa esperança. E se a nossa esperança em Cristo se limitasse, se definisse apenas por essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas se Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, então nós temos uma esperança viva e eterna. Creia nisso, Henrique. Espero que tenha sido suficiente para você entender o poder da ressurreição de Cristo. Amém, aleluia, Amém. Tenho certeza que sim. A nossa próxima pergunta é a do Rubens, e ele quer saber se a Terra tem 6.000 anos ou milhões de anos. E aí, será quanto tempo tem o nosso planeta Terra? A gente vai descobrir daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta aqui pra gente, para o nosso WhatsApp 999972005. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. No segundo bloco, eu quero que você participe com a gente. É você quem compõe esse programa e mande a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 999972005. Nos acompanhe também no nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM. Siga também o pastor Luiz com Z Rigonato nas suas redes sociais. E no bloco anterior a gente deixou uma pergunta no ar, uma pergunta que já foi feita de uma forma diferente aqui no nosso programa, mas os ouvintes sempre querem saber. O Rubens quer saber, pastor, a Terra tem 6.000 anos ou milhões de anos? Provavelmente a Terra tenha milhões. A Terra em si. A criação do homem não, né? Eu sei que existem elementos que promovem reagentes que eles dizem que dão as datas, né? Olha, honestamente, com todo respeito à ciência, que eu respeito, mas não dá para datar as coisas, né? Como que a pessoa vai saber há quantos anos que Deus criou? Por que a gente não sabe? Porque não é necessário. Para que isso seria útil? Nós já sabemos. Porque sempre dizem assim, a exploração do espaço, das distâncias gigantescas, é para que o homem saiba a sua origem, para que ele aprenda coisas. Então, tudo que nós precisamos aprender, nós aprendemos em Deus, no Espírito, na palavra. Não se data, impossível se datar. A ciência não vai dar essa resposta com verdade, eu te garanto, de quando a Terra foi criada, ok? São só suposições, são datas supostas. Mas e a criação do homem, pastor? Bom, aí a gente já tem bases para ter uma data aproximada, não exata também. Porque seria muita ousadia dizer, eles falam que existem o computador, que ele fala até o horário que Adão foi criado. Bom, se você quiser acreditar, eu te respeito. Só que eu não consigo. Mas o bispo Ashley, o anglicano, ele postulou uma cronologia bíblica que conta da criação de Adão até os dias atuais. Como que ele fez? Estudando a Bíblia, somando
a idade das pessoas, dos personagens bíblicos, e aí eu faço um resumo aqui para você. Ele conta de Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Cristo, mais 2.000. E de Cristo até nós, mais 2.000. Entendido? Então, 6.000 anos e alguma coisa. Os israelitas em Israel, o calendário deles é o calendário lunar. O nosso é o solar. O calendário lunar, os meses têm 30 dias, o ano tem 360 dias rasos. E o ano solar, você sabe, o nosso, a gente tem meses com 30, meses com 31, e a cada 4 anos, o mês de fevereiro só tem 28 dias, é o ano bissexto, 29 dias. Os demais, 28 dias. No ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias. É uma contagem para equilibrar o tempo aí, é uma questão aí de cronologia. Não sei te explicar isso de maneira nenhuma, mas eu só sei explicar para você que está postulado, e isso foi usado pelos melhores teólogos da história depois que ele postulou essa cronologia. Dessa forma, ele alcançou essa data. E a própria Ellen White, que é a teóloga dos adventistas, ela usou essa cronologia para a interpretação da profecia bíblica, né? A interpretação da profecia escatológica, que conta o tempo do passado, define o tempo do presente e aponta para o tempo do futuro para definir sobre a volta de Jesus e os eventos do tempo do fim. Então, dessa maneira, Rubens, é o que eu tenho para compartilhar com você. Espero que eu tenha te ajudado. E o Diogo quer saber se quando morremos a gente vai ficar dormindo ou nós vamos direto para o paraíso. Se nós morremos ou vamos para o paraíso. Se a gente, quando morre, a gente fica dormindo ou a gente vai direto para o paraíso? Dormindo em algum lugar, esperando? É porque no Novo Testamento é dito sobre aqueles que morrem que eles dormem. Porque, na verdade, o crente não morre. Ele dá um passo para a eternidade. E se estabelece em Deus. Mas a Bíblia é clara sobre isso. Lembra que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vejamos o que ele disse. Só para você entender essa menção do dormir. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, esses que Paulo menciona que dormem, na verdade, eles não estão dormindo, eles estão plenamente conscientes. Jesus fala em Lucas 16, versículo 22, que ele contando a história, que não é uma parábola, é uma história. E Jesus, ele menciona Lázaro e o rico. E aí ele fala assim, olha, aconteceu morrer um mendigo, Lázaro, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Eles estavam inconscientes? Na inconsciência e no sono da alma? Não. No inferno, estando em tormentos o rico, ele levantou os olhos e viu ao longe Lázaro na convivência de Abraão. É impressionante isso. E aí ele já clama. Você vê, quem está no inferno clama, mas quem está no paraíso clama também. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo pela perseguição, que é o quinto selo, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que diz: quando ele abriu o quinto selo, foi visto
no altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Essas almas estavam dormindo? De maneira nenhuma. Eles estavam acordados. Eles morreram por causa do testemunho que sustentavam. Sabe o que eles fizeram? Eles estão lá clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dada a cada eles uma vestidura branca de aprovação, e foi-lhes dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então eles não estão, pelo contrário, não estão dormindo, pelo contrário, estão clamando. Então as pessoas, para onde que eles vão, pastor? Eles vão para o paraíso, para o seio de Abraão, para o terceiro céu. Isso é outra curiosidade. Paraíso, seio de Abraão e terceiro céu é o mesmo lugar, com 3 nomes. Ah, pastor, então mostra para nós. Não, eu mostro. A gente está aqui para responder também curiosidades bíblicas. 2 Coríntios 12, 2, Paulo fala assim: eu conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Onde é esse lugar bendito chamado terceiro céu? O próprio Paulo responde, versículo 3: eu sei que tal homem, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Mas é só um elemento complementar aí da minha resposta ao Diogo. Nós não, ou melhor, os que foram não estão dormindo, estão plenamente acordados e desfrutam da glória de Deus. É por isso que Paulo fala: olha, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Morrer é lucro porque é conclusão de etapa. O que é o morrer para o crente? É ele dormir e acordar na glória. É como se a criança dormisse no sofá e no outro dia, pela manhã, ela acorda com um dia claro, sem saber como ela foi transportada para a cama dela. É porque ela dormiu e o pai a pegou nos braços e a levou para lá. Quem dorme no Senhor é desse jeito. Você dorme e acorda numa dimensão de uma glória inefável, que ao homem não é lícito referir. É assim que acontecem as coisas. Então fique em paz, não tenha medo de morrer se você serve o Senhor. Morrer é lucro. Maravilha, pastor. Mas não promova isso, tá? Deixa acontecer. No dia e na hora certa. Ana Nery, pastor, mudando completamente de assunto, entrando um pouquinho na temática sobre casamento, é sempre uma temática muito recorrente aqui. E ela quer saber, um casal pode se casar apenas na igreja ou é necessário se casar primeiro no civil e depois na igreja? Então, não é a igreja que casa, entenda isso, é o Estado é quem casa. Então, para se casar na igreja, é necessário que ele aconteça primeiro no âmbito civil. Porque a igreja ela é subordinada às autoridades constituídas. Uma pessoa casar apenas no religioso, isso é um desrespeito às leis vigentes do país. E nenhuma igreja, eu não conheço, mas pode ser que exista, tem autoridade ou faz isso, de validar um casamento, de celebrar a cerimônia no religioso, sem que ela tenha acontecido no caráter civil. É por isso que em muitos casos ele acontece no religioso com efeito civil, mas a autoridade, que é o juiz de paz, que eles chamam, por isso é seu nome funcional, ele comparece ao local da cerimônia e faz isso, mas ninguém deve fazer isso, tá? Casar apenas na igreja. É necessário casar no civil antes de casar no religioso. E aí, fazendo conforme as leis, é muito mais do que uma cerimônia, é uma grande experiência de vida. Porque o casamento, ele é um evento
profético. Ele tem um caráter profético que aponta para o casamento de Cristo com a igreja. É a união de Deus com o homem. Casamento é a relação mais íntima que pode existir. Por isso que o casamento ele é tão usado como uma figura no Novo Testamento, como o relacionamento do Senhor com a sua noiva, que é a igreja. Mas antes tem que casar no civil aqui na terra, depois na igreja, no religioso. Não tem escapatória. Não tem. Tem que casar e tem a questão que a pessoa fica resguardada, né, pastor? Também, legalmente, né? Legalmente, é tão importante, é tão valoroso, né? Qualquer coisa que você obtém, você quer o documento daquilo. Se você compra um celular que é caro, você quer a nota fiscal. Você compra um carro, você quer o documento, o certificado de propriedade. Você compra uma casa, tem que ser escriturado. Um lote tem que ser escriturado. Por que algo que é tão valioso como o cônjuge, as pessoas às vezes querem negar o direito de dar esse documento tão precioso? Tudo que é precioso, nós damos documento. Isso aí. Então, meu marido é meu. É por aí. E eu sou dele. Glória a Deus. Exatamente. Ok, a gente vai para mais um intervalo comercial. Nosso último intervalo, não saia daí, participe com a gente. Se a sua pergunta não for respondida hoje, não pode ser respondida, ela será nos próximos programas. Até daqui a pouco. De volta ao programa Tira Dúvidas ao vivo, último bloco aqui do nosso tempo de escola bíblica, como eu falei agora há pouco, estudando a palavra, né? Indo nas aventuras da palavra de Deus, que é tão maravilhosa. E a gente vai começar, pastor, com a pergunta de José, ele é lá de Palmas, do Tocantins. E ele diz o seguinte: se eu sou convertido, pregador da palavra, e estou desviado e tenho um relacionamento amoroso com quem não é convertido, ainda assim eu não perco a salvação? Então, José, provavelmente você está se referindo a alguém que não seja você, né? Que está só fazendo só uma representação e apontando para alguém que está tendo essa postura, esse comportamento. Então, entenda algo muito importante. Você tem que entender quem é e quem não é convertido. Assim, sobre saber se uma pessoa é convertida ou não, isso é algo que é mais sensível. Porque a Bíblia diz em 1 João 3,8 que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Tá vendo aí? É porque graça não é concessão ao pecado. Salvação eterna não é garantia, ou melhor, não é uma permissão para que a pessoa viva a vida como um filho de Belial, como um adúltero. Não tem nada a ver isso. Essas coisas não estão relacionadas. Aquele que é salvo de fato, ele não vive na prática do pecado. E eu leio para você. Agora, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo é que vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você se refere a uma pessoa que vive na prática do pecado, né? Vive pregando, é um falso profeta. E 1 João 3,9 também diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Isso aqui não quer dizer que a pessoa não venha pecar vez ou outra, mas viver na prática do pecado é a concordância com uma atitude permanente que é pecaminosa. É o caso que você está mencionando aí. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. O que nasce de Deus não vive na prática do pecado, ok, José? Então, esse negócio de perder a salvação, ele não vai perder, porque ele nem teve ainda, essa pessoa nem teve a salvação, ele precisa se converter. Você está se referindo a alguém
a possibilidade de alguém perder algo que ele nunca teve, que é a salvação. Alguém que está nessa condição aí, conforme a Bíblia, nunca se converteu. Ele já viveu entre os crentes, aprendeu tanto a Bíblia que sabe até pregar. Mas pode ter certeza, existem pastores que nem nasceram de novo, ainda nasceram. Então, isso é muito sério, né? Uma pessoa que tem um relacionamento amoroso com quem não é convertido e ainda assim não perde a salvação, ele não pode perder o que ele nunca obteve. Primeiro ele tem que se converter. E depois que se converter, ele nem perde a salvação e nem viverá na prática do pecado. Eu espero que eu tenha te ajudado. E o Aldo Costa aqui quer saber se o dízimo é da velha ou da nova aliança. O dízimo, ele antecede a velha aliança. Ele é do tempo da graça dos dias de Abraão. Ele foi estabelecido durante a lei e na nova aliança. Então ele está em todas as dimensões. É como o sábado, que ele antecede a lei. Lá antes da lei. Ah, pastor, mas o dízimo é antes da lei? Sim. É só você confirmar, anotar aí. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Veja o que diz. Melquisedeque, rei de Salém, é uma manifestação de Cristo nos dias de Abraão. É a primeira vez que Melquisedeque é mencionado. Ele é mencionado aqui em Gênesis capítulo 14, é mencionado no Salmo 110 e em Hebreus 7, em 3 lugares. Lá no início da Bíblia, no meio dela e depois lá no final em Hebreus. Porque Melquisedeque aponta para Cristo. E esse Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. É a primeira vez que é mencionado o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou a Abraão os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Melquisedeque vem com pão e vinho, vem para celebrar a ceia. E no ato dessa celebração, há um compartilhamento de bênçãos que procede de Cristo. E Abraão dá um modelo, ele dá uma resposta, ele entrega o seu dízimo. Aí no Novo Testamento tem um texto que está em Mateus e outro em Lucas. O de Mateus está em Mateus 23, versículo 23. Jesus ele faz uma menção rápida, mas ele fala com muita gravidade. Ele exortando escribas e fariseus, chamando eles de hipócritas, ele diz assim: por que vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé? Aí Jesus recomenda o seguinte: a recomendação de Deus é para você fazer, não é uma opção de vida espiritual. Tem que ser feito. Devias, porém, fazer essas coisas, que é a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que é dar o dízimo do dinheiro, do hortelã, do endro, do cominho. Então, Jesus é nova aliança. E se você ler também 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, você vai ver uma prática que se fazia e Paulo recomenda. Aqui, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, Raquel, domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Proporcional. O dízimo é uma proporção. Essa proporção, quando você dá essa proporção para Deus, você abençoa tudo que você tem. Olha, do Senhor e a terra é a sua plenitude. Então tudo que eu tenho é de Deus.
Mas para mim ter o direito abençoador e abençoado de desfrutar dessas coisas, eu reconheço que elas vêm de Deus. Quando você dá para Deus a parte proporcional, você está dizendo para Ele, em primeiro lugar: Senhor, eu reconheço que do Senhor procedem todas as coisas, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, é do Senhor. E quando eu devolvo, eu estou reverenciando, eu estou honrando, estou reconhecendo. E estou semeando também, proporcionalmente. E Paulo fala assim: é conforme a sua prosperidade. Vai ajuntando, para que não se façam coletas quando eu for. Amém? Então, assim, o dízimo é da nova aliança, Aldo Costa. Eu espero que eu tenha te ajudado. Maravilha, a gente está quase terminando aqui o nosso último bloco, mas tem a pergunta aqui da Ivanir. Ela quer saber, pastor, Deus ouve as orações daqueles que ainda não foram batizados? Sim, ouve, eu creio sim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, Pedro fala da confirmação e do valor da nossa fé. Eu sei que o ato do batismo, ele acontece na vida de alguém que se decidiu. Mas vamos imaginar que está pré-datado para você batizar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Por que Deus não ouviria você antes desse prazo? De fato, o batismo e a ceia são as duas ordenanças da nova aliança. E Pedro fala assim, 1 Pedro 1, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ainda que você não tenha sido batizada, Ivanir, Deus ouve a sua oração. Deus não se limita às cerimônias para ouvir. As cerimônias são confirmações necessárias. Eu não sei se a sua pergunta é a propósito de alguém que não quer se batizar definitivamente. Ele não tem um coração de aliança, porque o batismo é um ato de aliança, é um ato de concordância, é um testemunho público daquilo que aconteceu no coração. E se você tivesse me feito a pergunta dessa maneira: pastor, Deus ouve a oração de alguém que discorda em batizar-se? Aí eu diria categoricamente: não ouve. Para que ele quer ouvir alguém com quem ele não tem aliança? Quando você não tem aliança com alguém, você não quer nem saber daquilo que vem dele, e nem deveria aceitar coisas de quem ou contra quem você não tem aliança, ok? Agora, o apóstolo Paulo, ele sabia que precisava avançar. Aqui eu estou falando de Paulo agora, eu li Pedro. Mas Paulo, ele fala assim em Filipenses capítulo 3, versículo 12, sobre o processo. E aqui eu estou colocando alguém que vai se batizar, está crescendo em fé. O próprio Paulo fala assim: olha, não que eu ache, né, que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fui conquistado por Cristo Jesus para declarar que tudo se converge em Cristo, que tudo é para Ele. Eu fui conquistado para manifestar Cristo. Mas eu falo com clareza para você, Ivanir. Aqueles que ainda não se decidiram batizar, eles não têm comunhão com Deus, tem algo no coração, tem um pecado de estimação aí que eles estão preservando, porque o batismo é algo sério. A pessoa, quando vai se batizar, ela percebe o poder e a gravidade de um batismo. E quem se nega a batizar também está se negando a ser abençoado por Deus e ter as suas orações respondidas. Eu me lembrei de Cornélio, né? Ele orou e Deus falou com ele, mandou chamar Pedro, e ele não era batizado. Antes do batismo, ele já estava sendo abençoado. Ele dava esmolas, era uma pessoa caridosa. E buscava a Deus, né? A Bíblia fala que ele era temente a Deus. Sim, isso é importante. Ele buscava a Deus, temia a Deus, era abençoado por Deus, até que se processasse
o testemunho da fé dele e que ele se submetesse às ordenanças do batismo e da ceia, já tinha um coração totalmente para Deus, era uma questão de dias. E o próprio Deus toma providências extraordinárias para que ele fosse abençoado. E que para que ele se procedesse ao batismo, né? E ao envolvimento da fé. Ok, o nosso tempo está curtinho aqui, mas tem mais uma pergunta aqui, pastor, é a do Jean. Ele quer saber qual a diferença entre simpatia e macumba. O que a Bíblia diz sobre esses assuntos? A diferença de simpatia e macumba é só o nome. O nome simpatia é mais simpático. Mas é a Parece mesma que é macumba. Menorzinha, né? Assim. Tudo é feitiçaria. Ah, é? Não. Tá tudo no mesmo balaio, né, pastor? Por exemplo, simpatia é uma maneira bonita de se referir à feitiçaria. Toda invocação de poderes que não procedam de Deus é feitiçaria. Toda invocação de poderes, de energias cósmicas que não procedam de Deus e de Cristo é feitiçaria. Toda benzimento, simpatia, passando debaixo da escada ou não, isso é feitiçaria. E os feiticeiros, conforme Apocalipse 22:15, não entrarão na Nova Jerusalém. Mas assim, para não ficar só nas minhas palavras, para não perder o bom hábito de reportar a Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Essa é Deuteronômio capítulo 18, versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromântico, nem simpatizante, nem quem pratica simpatias, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tais coisas é abominação diante de Deus. Por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Mas por que é abominação, pastor? Porque é uma invocação que despreza Deus. Esses aqui, porque eles buscavam poderes. E não existe neutralidade no mundo espiritual. Se você acha que está buscando um poder aí que não é o de Deus, que você está se submetendo a um processo de sorte, não é Deus não, mas também não é coisa ruim não, é engano seu. Só existe dois reinos espirituais, o de Deus e o do diabo. E se não se está buscando a Deus, e Deus se busca através de Cristo, da sua palavra. Qualquer coisa que você invoca fora de Deus, você está indo na direção exata do diabo. E isso é abominação, porque você despreza Deus e invoca os poderes do diabo. Simpatia é invocação de poder do inferno e do diabo. Então guarde-se disso. É abominação diante do Senhor. Ah, pastor, mas e na nova aliança? Eu repito para você. Se você não prestou atenção, Apocalipse 22:15. Fora da Nova Jerusalém, ficam os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. Os feiticeiros estão aqui nessa relação. Feitiçaria, gente, é invocação de poder alheio ao poder do Espírito Santo. É abominação porque tudo que é do inferno é abominável diante de Deus. O Senhor nos guarde e eu espero que eu tenha te ajudado. E este é o nosso programa Tira Dúvidas dessa sexta-feira abençoada. Chegou o momento do pastor orar, ministrar sobre a sua vida. Se você puder parar de fazer o que você está fazendo e vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor e a sua palavra são a mesma coisa. O Senhor é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E hoje habita em nós. Senhor, que sejamos a sua palavra, que o abrir da nossa boca seja a expressão do próprio Deus. No nome de Jesus, abençoe esse programa,
Que ele seja conduzido, Pai, ao coração de pessoas que precisam ouvi-lo, ó Deus. Que a sua palavra seja livre para promover o que somente ela é poderosa para promover, Pai. Transforma aqueles que precisam da transformação. Restaura a saúde dos enfermos. Restaura a provisão daqueles que estão em dificuldades. Senhor, muda a sorte das pessoas. Muda o coração, ó Deus, daqueles que, magoados, eles acham que não tem esperança para eles. O Senhor Jesus é a nossa esperança. E Cristo em nós é a esperança da glória, é a esperança de coisas boas. No nome de Jesus, Pai, abençoe as igrejas, abençoe toda a igreja que proclama o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Abençoe o nosso culto neste domingo. Abençoe o pastor Luiz, a palavra que será pregada. Senhor, abençoe essa emissora, os que trabalham nela. Que possamos ser, ó Deus, proclamação do evangelho, da graça. Ó Deus, aquilo que era dito às escondidas seja proclamado nos eirados. Deus, que a tua palavra, ela percorra toda a terra. Palavra viva que edifica, que transforma, que abençoa. Senhor, abençoe, que ela alcance as pessoas. Prospera aqueles que estão endividados, cura os que estão enfermos, restaura casamentos destruídos. Amém. Deus bendito, muda a sorte. Que as pessoas entendam que o Senhor é a sorte perfeita, é a sorte fiel daquele que te invoca. Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graças por esse dia, pelo privilégio de compartilhar das riquezas da sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não vou, né? A música final é Autor da Vida, tá? O Autor da Vida. Tem aí? Solta para nós.